O módulo de orçamento do MXM Web Manager tem como objetivo auxiliar os usuários nas atividades de planejamento e controle do resultado da empresa. É um sistema integrado pelo qual são feitas as previsões de receitas, despesas e investimentos e o acompanhamento do realizado pela contabilidade, através de relatórios e demonstrativos de resultado. O orçamento demonstra o futuro da empresa. Assim como a contabilidade representa a realidade atual, o orçamento demonstra a tendência do resultado da companhia com base no planejamento orçado e no histórico realizado. O controle orçamentário no ERP do MXM Web Manager é integrado com os módulos: gestão de processos, compras, contabilidade. Dessa forma, ao realizar uma requisição de compra e pagamento, o saldo orçamentário já é comprometido e a aprovação de uma requisição é realizada por regras diferentes com base na existência ou não de saldo orçamentário. Fluxo orçamentário. O processo de acompanhamento orçamentário se inicia com a criação das requisições de compras ou pagamento pelas áreas. Ao gravar a requisição, o sistema automaticamente compromete o orçamento e define a regra a ser utilizada para a aprovação. Se a requisição não for aprovada, o orçamento é liberado revertendo o valor comprometido pela requisição. Com a requisição aprovada, é realizado o processo de compra. Com o recebimento da nota fiscal, o valor empenhado se torna realizado. Este módulo também permite a elaboração orçamentária participativa, com atuação das gerências da empresa integrada com a gerência orçamentária. Além disso, os gestores das áreas podem criar diversas versões de orçamento e o gestor orçamentário pode criar diversas consolidações para aprovação, mantendo sempre todo o histórico do trabalho realizado. Organizamos esta apresentação nos seguintes tópicos: plano de contas orçamentário, cadastros auxiliares, estrutura orçamentária, processos e utilitários. O orçamento é gerenciado através de um plano de contas orçamentário próprio. Este plano pode ser mais sintético ou, no caso de grupos empresariais nacionais ou estrangeiros, seguir os padrões da matriz. A sua estrutura é similar ao do plano de contas contábil. Você pode criar quantos modelos precisar. Em cada modelo você define a máscara das contas, informando por quantos dígitos e graus ele é composto. Em seguida, você cria o plano orçamentário, que pode ter contas sintéticas ou analíticas. Ao criar uma conta é realizado o seu relacionamento com as contas contábeis para a gestão do orçamento por competência. O sistema é multi-empresa e pode ser controlado por empresa operacional ou consolidada. No cadastro de empresas são vinculados os planos orçamentários que cada empresa utilizará. Isto permite que você tenha um plano para cada ramo de negócio e possa reutilizar um mesmo plano para diversas empresas do mesmo segmento. A partir desta estrutura é elaborado o orçamento dos exercícios para cada empresa. Com o relacionamento entre as contas orçamentárias e contábeis, o sistema consegue comparar online o valor orçado com o realizado. Observe que a conta orçamentária, venda de serviços, consolida as contas contábeis de serviços, consultoria e suporte de TI. E a conta venda de sistemas, consolida as contas MXM Web Manager e MXM Connect. Através deste relacionamento, o sistema gera, conforme mostrado nesta tabela, os valores orçado e realizado para as contas vendas de serviços e vendas de sistemas. Esta é a tela de modelo de plano orçamentário.
Aqui você vê a tela de plano de contas orçamentário. Para realizar a gestão orçamentária, este módulo se baseia nos seguintes cadastros: empresa, plano de contas orçamentário, plano de contas contábil, centro de custo, grupos de pagamento e recebimento, projeto, estrutura funcional, gestor orçamentário, orçamento, modelo demonstrativo de resultado. Estrutura funcional. Este cadastro representa o organograma da empresa com as posições funcionais, os ocupantes dos cargos e os centros de custos pelos quais eles são responsáveis. É um cadastro fundamental na elaboração e na gestão do orçamento. Gestor orçamentário. Este cadastro identifica os usuários que têm acesso ao sistema como gestor do orçamento e que podem realizar tarefas específicas da sua função. Orçamento. São cadastrados os orçamentos gerados para cada empresa e exercício, bem como suas revisões. Sugerimos utilizar o ano do exercício como código. Modelo demonstrativo de resultado. É um plano consolidado e relacionado com as contas orçamentárias, destinado à geração do demonstrativo de resultado do orçamento. Grupo de contas orçamentárias. Este cadastro permite que você agrupe contas criando peças orçamentárias, como por exemplo, investimento, custeio, pessoal, entre outros. As contas orçamentárias são relacionadas aos grupos e utilizadas como filtros nos relatórios. Por exemplo, para listar somente o orçamento de custeio. Esta é a tela de cadastro de estrutura funcional. Aqui você observa a tela de cadastro de gestor orçamentário. Esta é a tela referente ao cadastro de orçamento. Nesta tela você observa o cadastro de demonstrativo de resultado. Esta é a tela onde você cadastra o grupo de conta orçamentária. A estrutura orçamentária é muito flexível. Você pode gerenciar o orçamento de várias empresas. Você pode gerenciar diversos orçamentos para cada empresa. Por exemplo, exercício 2016, 2017, 2018. Cada orçamento pode ter diversas revisões. Por exemplo, primeiro trimestre, segundo trimestre e assim por diante. A primeira versão é considerada a versão 0. Cada orçamento ou revisão pode ter diversas consolidações, que são simulações do orçamento. Na aprovação, é definida a consolidação que irá representar o orçamento fechado. Por exemplo, 0 original, primeira, segunda, terceira. A consolidação fechada pode ser a segunda. Os gestores fazem o seu orçamento através de planilhas orçamentárias e também podem criar versões. Estando satisfeito com o seu orçamento, o gestor indica qual das suas planilhas deve ser fechada e utilizada para consolidação. Uma consolidação representa a soma de um conjunto de planilhas fechadas dos gestores da empresa. As planilhas orçamentárias estão relacionadas à estrutura funcional que representa o organograma da empresa. Nela estão relacionados os gestores de cada área e seus respectivos centros de custos, de forma que um gestor não possa orçar ou visualizar dados de outras áreas. Por exemplo, gerência administrativa, João Silva. Centros de custos 1.1.01 e 1.1.02. Os valores orçados são classificados por conta orçamentária,
Centro de custo e projeto. As contas contábeis são relacionadas às contas orçamentárias para calcular o total realizado por competência. As contas contábeis também são relacionadas aos grupos de pagamento e recebimento para gerenciar o orçamento por caixa. No orçamento de 2018 foram elaboradas as seguintes planilhas. As planilhas orçamentárias V1 do João, V2 da Ana e V0 do Paulo formam a consolidação do orçamento da MXM do exercício de 2018. A consolidação 2 é composta pelas planilhas V2 do João e V1 da Ana e do Paulo. A consolidação 2 é aprovada e constitui a versão 0 do orçamento da MXM de 2018. As planilhas V0 do João e da Ana e V2 do Paulo não foram utilizadas. Na primeira revisão foram elaboradas as seguintes planilhas. As planilhas orçamentárias V4 do João e V3 da Ana e do Paulo compõem a consolidação 1 da primeira revisão do orçamento da MXM do exercício de 2018. As planilhas V3 do João e da Ana e V4 do Paulo compõem a consolidação 2. A consolidação 1 é aprovada e constitui a primeira revisão do orçamento da MXM de 2018. A planilha V5 do Paulo não foi utilizada. Este recurso permite a geração de relatórios de acompanhamento de qualquer consolidação e versão, mantendo sempre o histórico da elaboração orçamentária. A cada exercício orçamentário são realizados os processos abaixo, envolvendo os seguintes papéis: gestor orçamentário, gestores das áreas, aprovadores. O processo tem início com o gestor orçamentário abrindo o orçamento e criando as planilhas orçamentárias de cada área. Os gestores das áreas informam o seu orçamento, geram lançamentos de rateio e visualizam os relatórios de acompanhamento, permanecendo neste fluxo até ficar satisfeito com o resultado, quando eles informam ao gestor orçamentário a conclusão do seu trabalho. O gestor orçamentário fecha as planilhas dos gestores e gera a consolidação orçamentária. Os aprovadores analisam o orçamento. Se eles pedirem alterações, os gestores das áreas criam novas versões das suas planilhas e submetem a um novo fechamento, consolidação e análise, repetindo este fluxo, até o orçamento ser aprovado. Quando o orçamento é aprovado, o gestor orçamentário encerra o período, definindo a versão da consolidação que representa o orçamento fechado. Quando se inicia o período de revisão orçamentária, o gestor cria a revisão e as novas planilhas das áreas, dando início a um novo fluxo de processo orçamentário. Durante todo o exercício, os gestores consultam e acompanham o orçamento. O processo de abrir o orçamento é realizado para cada empresa cujo orçamento será elaborado através da rotina Cadastro de Orçamento. São informados a empresa e o código do orçamento, que é um campo livre para o qual sugerimos usar o ano do exercício. O período de competência. As datas de início e de término da elaboração orçamentária. A data de fechamento que é exibida quando o orçamento é fechado. As revisões orçamentárias deste exercício, com um novo período de orçamentação e de fechamento. O gestor orçamentário cria as planilhas orçamentárias, para que cada gestor informe o seu orçamento pela rotina manutenção de planilha orçamentária de competência. São informados a empresa, o orçamento e a revisão, sendo 0 a inicial. A estrutura funcional, ou seja, a área ou o departamento que será orçado. Vinculado à estrutura funcional estão relacionados o responsável e os centros de custos, além das contas orçamentárias que serão orçadas nessa estrutura funcional.
O sistema exibe o plano orçamentário, onde o gestor seleciona as contas para as quais o usuário irá informar o orçamento, e as contas da sua área que são orçadas por outro departamento e que só ele visualiza. Por exemplo, folha de pagamento. O gestor orçamentário pode copiar as contas selecionadas de um exercício anterior. Através das rotinas informação do orçamento por centro de custo ou informação do orçamento por projeto, os gestores lançam o seu orçamento utilizando a planilha criada pelo gestor orçamentário. São informados a empresa, o orçamento e a revisão, sendo 0 a inicial. A estrutura funcional é preenchida com a relacionada ao usuário que está logado no sistema. Caso acumule cargos, ele pode escolher para qual estrutura ele está informando o orçamento. O gestor pode selecionar o centro de custo, o projeto ou o grupo de contas que ele quer orçar. Em seguida, o sistema exibe uma planilha combinando os centros de custo e as contas contábeis para a informação dos valores. Para facilitar o processo, é possível importar uma planilha já preenchida ou então exportar os valores já informados para que sejam ajustados e importados posteriormente. O gestor pode criar versões de planilhas para simular o seu orçamento. O sistema disponibiliza um grande número de relatórios para que os gestores vejam o resultado do orçamento informado e comparem com outros exercícios. A geração de lançamentos de rateio possibilita que o gestor faça rateios automáticos na sua planilha, agilizando o seu trabalho. São informados a empresa, o orçamento e a revisão que está sendo orçada. A estrutura funcional é preenchida com a relacionada ao usuário que está logado ao sistema. Caso acumule cargos, ele pode escolher para qual irá informar o orçamento. A versão da planilha na qual o rateio será calculado. O modelo de rateio a ser aplicado. O modelo de rateio contém as informações dos centros de custo de origem e de destino, além dos percentuais a serem rateados. Todos os lançamentos realizados no centro de custo origem serão distribuídos nos centros de custos destino. Fechar uma planilha orçamentária impede que os seus valores sejam alterados e possibilita a geração da consolidação orçamentária. São informados os dados da chave da planilha. A data de fechamento. Este processo proporciona segurança no gerenciamento do orçamento distribuído, realizado pelas áreas. A consolidação orçamentária é composta pelas planilhas fechadas selecionadas pelo gestor orçamentário, gerada através da rotina de consolidação orçamentária por competência. São informados a empresa, o orçamento e a revisão que está sendo consolidada. O código da consolidação que está sendo gerada. O programa permite que sejam geradas diversas consolidações para análise do orçamento, mantendo o histórico da elaboração. A observação é a referência para identificar a consolidação. No grid são informadas as planilhas que farão parte desta consolidação. O encerramento de período orçamentário impede que sejam realizadas mais consolidações para uma revisão. São informados a empresa, o orçamento, a revisão e a consolidação que está sendo fechada. A data do fechamento passa a ser exibida no cadastro do orçamento. A realocação de orçamento por projeto é utilizada para remanejar verbas da mesma conta orçamentária, centro de custo e projeto para diferentes períodos. São informados a empresa, o orçamento, a revisão, a estrutura funcional e a versão da planilha a ser utilizada. O projeto, a conta orçamentária, o centro de custo e o período mês-ano, que terá verba realocada. Deste modo, o gestor orçamentário transfere uma verba de uma conta ou período para outra conta ou período. Os utilitários são rotinas auxiliares para a operação do sistema, dentre as quais destacamos
Replicação de versão orçamentária para um novo exercício. Replicação de revisão orçamentária para um novo exercício. Replicação do plano de contas orçamentário. Estas rotinas simplificam o trabalho inicial da elaboração orçamentária e de geração de planos de contas orçamentários. Delegação de direito de informação de orçamento. Esta rotina permite que o gestor dê acesso ao usuário para que ele faça o orçamento em seu lugar, sem que tenha que informar o seu código de usuário e a sua senha. Para conhecer melhor todas as rotinas do módulo Orçamento, acesse as apostilas e/ou vídeos disponíveis no Centro de Treinamento da MXM. Qualquer dúvida, entre em contato com nossa central de ajuda através do site www.mxm.com.br ou pelo telefone 21 32 33 2300. Bons estudos!